Oi, peixe! Seja muito bem-vindo, você que é de peixes ou você que tem ascendente em peixes. Vamos aqui para a sua previsão, trabalhando uma data importante, a data da lua cheia, que ocorre agora dia 31 de maio, pegando exatos aqui 9 graus do signo de Sagitário. Vamos entender como tudo isso, né, de alguma forma vai te impactar. Lembrando que a lua cheia, ela é uma lua que ela revela coisas, ela traz coisas à tona. Então vamos entender. E um recado importante. A partir, né, desse momento, a gente vai colocar em pauta as curtidas, tá bom? Lógico, a visualização também, mas a gente vai levar em consideração também as curtidas. Então, curta aí o canal para que você seja um dos primeiros a receber a previsão na próxima temporada, porque eu tô sempre aqui na lua cheia e na lua nova, tá bom? Aproveita, curta o canal, compartilhe, aquela coisa toda. Ok, vamos lá então para sua previsão. Aqui nós temos uma lua cheia, tá? Uma lua cheia que está mexendo muito com a carreira profissional, suas metas, responsabilidades, tá? Então você vai ver que essa lua cheia tem bastante coisa aí para você pensar sobre o teu futuro, sobre a carreira profissional, e para alguns isso pode até também ressoar em temas envolvendo casa, imóvel, estrutura física. Porém, o ponto principal é o quanto que você está pronto para assumir algum tipo de responsabilidade, algum tipo de compromisso aí com você mesmo, com a vida, e aí a gente vai colocar muito em pauta a questão da carreira. Porém, peixes, esse local, que é o local da carreira, ele também é a casa que representa o nosso papai, a nossa mamãe. Para alguns também pode ser o sogro, a sogra, e também pode ser chefes, tá? Porque aqui são as figuras de autoridade, o pai e a mãe. E aqui vem falando, eu tenho algumas coisas para falar, então eu vou fazer em pedaços. Eu vou dividir a previsão em alguns temas e eu quero que você veja o que cabe mais para você, tá? Aí com sabedoria você vai falar, poxa, isso aqui é para mim, isso aqui não, tá? Deixa eu primeiro falar sobre responsabilidades e carreira profissional, tá? Você tá aqui numa lua cheia em que é necessário que você assuma responsabilidades, tá? Eu acho que você tem que olhar um pouco para isso agora, porque tem inclusive um aspecto com Plutão, um aspecto com Netuno, que são planetas fortes, chamados de planetas geracionais, o que está colocando você meio que na berlinda, sabe? Colocando você meio que... E aí, escorpiano, você vai, não vai? Vai assumir a tua vida, não vai? Então você pode sentir nessa lua cheia meio que uma necessidade de definir algumas coisas na tua vida, sabe? Definir quais são as responsabilidades, quais são os compromissos, o que você tem que fazer, como que tem que ser, tá? Então você pode se sentir nesta obrigação, tudo bem? Aqui, se você é chefe, tá? Se você tem aí alguma liderança, alguma gestão, pode ser que tudo isso fique sendo mais solicitado. Então você está sendo mais visto, as pessoas estão falando mais sobre você. E aqui, se você está realmente no cargo de liderança, de chefia, talvez você tenha que tomar algumas medidas, tomar algumas decisões que não são tão fáceis, porque talvez esse não fácil é porque talvez você tenha que avaliar o dinheiro. Eu tô vendo peixes olhando muito assim para... É um planejamento das finanças, né? Então, por exemplo, você pode estar numa empresa e nessa empresa você está avaliando o que é melhor para você. A empresa, ela tá tendo muito gasto, ela tá tendo muitas custas, então a gente vai aqui ter que mandar pessoas embora, ou a gente vai ter que tomar algumas medidas, e que são medidas que não são fáceis e que somente um chefe faz, ok? Se aqui você tem uma empresa, pode ser que você esteja avaliando essa empresa,
Nossa, onde que eu aplico esse dinheiro, ou aplico um recurso, ou onde que eu posso tirar algo, como se você quisesse avaliar de onde você tira um recurso financeiro, tá? Então, aqui as responsabilidades, elas estão muito nesse sentido, tá? Veja bem, o tema principal, ele não é dinheiro, mas ele pode ter dinheiro envolvido, ok? Porque o tema principal está falando, peixes, qual é o seu posicionamento nesta empresa, qual é o seu posicionamento nessa gestão que você assumiu, ou que você vem, né, ou que você vai assumir talvez, ou como que você está lidando com a tua vida, entendeu? Então é uma coisa bem profunda. Mas aí, quando você pensa na vida, você pensa no dinheiro, entendeu? Aí, porque Plutão, ele é um planeta que ele nos traz muito essa percepção, tipo, preciso guardar dinheiro, eu quero investir meu dinheiro, eu quero vender tal coisa, eu quero com esse dinheiro pegar para dar uma entrada, para fazer isso, fazer aquilo. Então, você pode estar tentando avaliar como que você quer movimentar a tua vida material, tudo bem? Só que lembrando, o tema principal não é dinheiro. O tema principal é como é que você está assumindo as responsabilidades que estão no seu caminho. Como é que você vem colocando a tua energia, desprendendo a sua energia. Você assume a cadeira que você está? Você assume o poder que você tem? É sobre isso que o céu está falando, né? Não adianta você querer alguma coisa, mas você não saber empenhar o papel, né? Então aqui é como se você tivesse que empenhar um papel de autoridade, de responsabilidade e de comprometimento com a tua vida, tá? Agora, peixes, aqui, eu vou fazer uma previsão, porque aqui pode envolver pai e mãe, tá? Se aqui a gente está falando dos seus pais, eu vejo que os seus pais estão passando por uma fase de encerrar ciclos. E toda fase de encerramento de ciclo não é fácil, né? Porque traz um monte de coisa nova e tira coisas, né? Que de alguma forma sempre gerou ali algum tipo de conforto para as pessoas e tudo mais. Então você pode estar vendo isso acontecer, vendo que as coisas já não são mais as mesmas, que as necessidades mudaram, e que o teu pai e a tua mãe, eles podem estar enfrentando algum tipo de situação nesse sentido. E é uma situação que envolve o psicológico deles, o campo emocional deles, ok? No sentido de entender que a vida é um outro ciclo, né? A gente passa por essas etapas na vida, ok? Né? Eu, por exemplo, tô aí chegando nos meus 50 anos, então é uma outra fase, é uma outra realidade, né? Quando você chega lá nos 70 é outra realidade, 80 é outra realidade. Então eu quero que você pegue e projete isso no que você está atravessando. Na idade que você tem, a idade dos seus pais, o que eles estão atravessando. E aqui o céu, ele pede um pouco de compreensão da tua parte, né? De uma certa aceitação do que está acontecendo, porque isso aqui é um processo deles, não tem o que fazer, né? Às vezes a gente gostaria que as coisas elas fossem de um outro jeito e não são. Então aqui está falando muito sobre isso, tá? Infelizmente para alguns aqui pode até envolver a passagem de alguém, ou os seus pais estão enfrentando alguma coisa que é forte a ponto que traz a mesma semelhança de uma passagem, né? Tá bom? Mas não tá falando exatamente disso, ok? Isso aqui eu tô só colocando como um ponto de análise aqui para você. Ok, então esse é o ponto central da tua previsão. Esse é o ponto central da tua previsão. Mas agora eu quero falar de outras coisas aqui. De outras coisas que também estão acontecendo aqui no céu. E eu quero que você analise como tudo isso está te impactando. E uma delas é o seguinte, aqui eu vejo que você está muito disposto a se organizar melhor, ou a vida está te propondo situações para que você se divirta um pouco mais, para que você passeie, vou passear, ou vou fazer uma viagem, ou apareça um convite, ou apareça algum evento aí para você bacana, tá?
Só que aí, o que que acontece? Você pode estar um pouco preocupado com a parte material, preocupado com a parte financeira, e isso, de repente, te traga uma necessidade de talvez, não sei se eu vou, não sei se é o momento, né? Para alguns pode ser até o contrário, né? Aquele pisciano mais gastão, gasta mesmo, vai e depois fica todo atrapalhado ali com dinheiro. Então, aqui fala muito sobre você analisar as condições que você tá, para que você possa, condições financeiras, para que você tome medidas importantes aí, tá bom? Outra coisa, aqui, para quem tem filhos, eu vejo que você tá com uma boa conexão com os filhos, mas existe uma necessidade também de que você examine como que você lida com as finanças quando envolve filhos, tá bom? Não é algo grave, mas é algo que está acontecendo aqui que nesse período pede a sua atenção, tudo bem? Até porque a Vênus também está nessa região de filhos, está nessa região de lazer, e faz uma quadratura com Saturno. Então é como se você estivesse sentindo que o momento agora é o momento de você evitar muito as saídas, talvez você queira guardar dinheiro, esteja priorizando dinheiro. Então tem realmente algumas preocupações aqui materiais, tá bom? Mas também tem oportunidades para você vivenciar mais lazer. Então aqui eu peço muito discernimento de vocês para avaliar como que vocês querem conduzir isso, tá bom? Aqui também os filhos podem requerer mais financeiramente, e aí se aqui são os filhos, aqui pode ser também a sabedoria de dar limite aos filhos, ou de se posicionar em relação aos filhos, tá bom? Ok, eu tenho outra situação aqui para trazer, a última, né, do que está acontecendo aqui nesse céu, é que nós temos uma situação, peixes, que é assim, ó. Aqui é uma pessoa do seu convívio, tá? Aqui pode ser para alguns parentes, ou não, ou pessoas com quem você convive ali diariamente. E que aqui nós temos uma situação que parece que está fugindo um pouco do teu controle e que isso não é positivo, tá? E aqui essa situação existe e ela existe para que você analise, tá? Analise com quem que você fecha negócio, analise quais são as verdadeiras intenções de cada pessoa, tá? Para que você não perca dinheiro, para que você não perca boas oportunidades. É como se aqui você tivesse que entender qual é a verdadeira intenção de uma pessoa aqui, tá? E é uma energia que pode estar minando muito a tua prosperidade, o fluxo da prosperidade. Então você precisa realmente fazer uma avaliação. E aí a gente volta nesse tema financeiro, tá? Aqui pode ser gente querendo fazer negócios com você, pessoas querendo fazer parceria com você, né? Então aqui você precisa saber como lidar com tudo isso, avaliando. Até esse aspecto aqui, ele pode ser assim, não quero assustar, tá? Mas pode ser. Pode ser essa coisa de assalto à mão armada, ver onde você vai, se você for para estacionar teu carro, for para entrar na tua casa, veja qual é o ambiente que você tá, quem são as pessoas que estão ali, tá bom? Porque aqui é um cenário de perigo também, de violência, tá? Então, às vezes isso aqui não é ninguém, né? Mas às vezes é um perigo que ronda ali. Então, pede um pouquinho de cuidado aqui nessa lua cheia, até porque a lua cheia, ela revela tudo, né? E aí a gente começa a ver tudo que tá acontecendo. Então, cuidado aí, se tem alguém no bairro, alguém estranho no bairro.
Ó, isso aqui, inclusive, pode ser alguma briga de vizinho, algum escândalo que você pode presenciar na vizinhança, tá? É uma coisa meio chata aqui, perigosa, tá? Mas vai fazer seus salmos, não pare a tua vida por causa disso, mas vamos utilizar a astrologia a nosso favor, né? Então a gente fica atento, né, ao que está ocorrendo e de alguma forma a gente vai aí se preservando, tá bom? Se preservando. Então é isso que eu tenho para você, espero que eu tenha te ajudado, lembrando que o foco é lá no comecinho, né, que tá falando das suas responsabilidades aqui. Só uma coisa que eu quero também te falar, porque aqui pode ser uma coisa assim, de repente pode ser que você esteja num bairro ruim. Não sei porque que eu tô falando isso aqui, mas me deu vontade. Aqui pode ser que você esteja num bairro que não é um bom bairro para você, ou que esse bairro ele é um bairro perigoso, tá? E que talvez, porque aqui tem uma coisa com imóvel também, né? E talvez essas responsabilidades que você está assumindo são responsabilidades porque você está querendo mudar de casa, ou você está querendo fazer alguma mudança aí. Bom, isso não é para todos, tá bom? Vê o que cabe para você. Então é isso, um grande beijo, muita luz e até mais.